Aí, que bênção. Sempre uma grande alegria poder estar aqui dividindo um pouquinho da palavra de Deus com vocês. E hoje eu gostaria de ler com vocês um texto que está lá em Apocalipse, no capítulo 4. Há exatos 98 dias atrás, o pastor Lucas me fez um desafio da gente ler toda a Bíblia em 100 dias. Do Gênesis ao Apocalipse em 100 dias. O pastor Lucas é meio doido, né? E eu mais ainda, porque eu aceitei o desafio dele. E não só eu, mas alguns irmãos aqui da igreja também entraram nessa cruzada aí. Graças a Deus, eu cheguei a Apocalipse ontem, e então estou quase lá. Mas ontem, ao ler o capítulo 4 de Apocalipse, algumas coisas me saltaram aos olhos e falaram de forma especial ao meu coração. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês nessa noite. Então, abra aí sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 4. Está lá no finalzinho da sua Bíblia. Vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham à cabeça coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Também diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, o quarto parecia uma águia quando em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era e é e que há de vir. E todas as vezes que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, vem sobre nós, Senhor, nessa noite. O Senhor continua fazendo, Senhor, em nós, Senhor, a transformação, Senhor, que o Senhor começou, Jesus. A obra que o Senhor começou em nossos corações, Senhor. Senhor, dá-nos hoje a tua porção, Senhor, o que o Senhor preparou para nós essa noite. Ó Senhor, e fala conosco, fala aos nossos corações, abre as nossas mentes e ouvidos espirituais, Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor, e que possamos sair daqui transformados pelo teu Santo Espírito, Senhor, que atua em nós. Nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Algumas pessoas têm um receio com o livro de Apocalipse, né? Eu ouço isso de vez em quando. Algumas têm até medo do livro de Apocalipse. Eu particularmente gosto muito, até porque nele conta o final da história, conta um final vitorioso. Declara a nossa vitória sobre o mal e sobre a maldade. E o livro do Apocalipse foi escrito por João, quando ele estava exilado na ilha de Patmos, o mesmo João que escreveu o Evangelho. E foi escrito para um povo que estava com uma sensação de que não chegou ainda onde deveria chegar, que não conquistou ainda o que deveria ter conquistado. Um povo com muitas dúvidas, que não sabia do seu futuro, que estava em angústia, convivendo com muitas dúvidas e perguntas. O que foi que aconteceu? Por que aconteceu? E por que aconteceu logo comigo? É mais ou menos como uma pessoa que vaga perdida em um deserto, ou melhor, é mais ou menos como um náufrago. Tente imaginar aí por um instante um náufrago, uma pessoa que está à deriva, agarrada a algo que flutua,
um sobrevivente que, por alguma força que essa pessoa não pôde controlar e acabou interrompendo a sua jornada e agora ela está à deriva. Uma força destruidora coloca essa pessoa à deriva e agora essa pessoa está à mercê de outras forças que igualmente ele não consegue controlar. É a força do vento, é a força do mar, é o sol, são os perigos. Essa pessoa está incerta sobre o seu futuro. Algumas estatísticas dizem até que muitos náufragos, eles preferem tirar a sua vida, tirar a própria vida, ao invés de passar por essa situação. Eles não conseguem conviver com essa incerteza, com a espera de um livramento. E esse povo que originalmente recebe essa carta de Apocalipse está assim, está com sonhos frustrados. Eu não cheguei lá onde eu queria chegar. O que eu esperava não aconteceu. A igreja de Jesus que recebe essa carta chamada Apocalipse ela estava assim. Porque Apocalipse é toda uma carta só. No capítulo 1, do verso 4, João escreve assim: João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então o livro de Apocalipse ele é uma carta só, enviada às 7 igrejas da Ásia Menor. E essa igreja que recebe originalmente essa carta está vivendo essa situação. Então a igreja de Jesus, a comunidade do Cristo ressurreto, a igreja que creu na palavra de Jesus e na pregação dos apóstolos e dos seus discípulos, esse povo creu que Jesus havia trazido o reino de Deus para a história. Mas Jesus morre. Mas essa igreja crê que ele ressuscitou e que ele está vivo. Porque enquanto Jesus estava vivo, ele dizia: o reino de Deus chegou. E esse povo vê claramente esse reino sendo manifestado através dos sinais e milagres e de tudo que Jesus fazia e dizia. Mas Jesus é morto e ao 3º dia ele ressuscita. E a mensagem de Jesus e o testemunho da ressurreição se espalha. E esse povo continua crendo que Jesus está vivo. E nos primeiros dias após a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo é derramado, como havia profetizado ou predito o profeta Joel. E os apóstolos, eles se tornam apenas coadjuvantes a esse poder do Espírito Santo derramado, que opera maravilhas e milagres no meio deles. E que testemunha que Jesus está vivo mesmo. Que o reino de Deus havia realmente chegado e estava entre eles. Mas logo em seguida se deflagra uma grande perseguição sobre esse povo, sobre a igreja. Porque o Império Romano ele vem com toda a sua força e passa por cima do povo hebreu, ali na Palestina de então, e principalmente passa por cima dos cristãos. Então esse povo, essa igreja passa a ser perseguida e é expulsa de Jerusalém. E o livro de Atos, depois você pode ler o livro de Atos, ele vai contar essa história. Mas ao serem expulsos, a mensagem do Evangelho se espalha. E cada dia mais pessoas se juntam a essa igreja. E no poder do Espírito Santo, sinais e maravilhas, eles são feitos por toda parte. E o reino de Deus vai dando os seus sinais entre eles. Esse povo vai se multiplicando, chega inclusive à Ásia, chega na Turquia, vai se espalhando por todas as cidades. Mas nesse tempo de crescimento acontece uma coisa. O Império Romano ele é abalado. Nero, o imperador, entra em crise, põe fogo em Roma. Roma está em chamas, há uma instabilidade no Império Romano, então as colônias se rebelam contra Roma, inclusive o povo hebreu se rebela contra Roma. Mas surge um novo imperador chamado Tito, e Tito atropela o povo hebreu, destrói Jerusalém, destrói inclusive o templo de Jerusalém, não sobra pedra sobre pedra. Novamente há um abalo na consciência de que o reino de Deus está presente. E passam-se mais 20 anos, e surge outro imperador, Domiciano. E Domiciano é mais implacável do que Tito e mais cruel do que Nero. Os cristãos eles estão sendo exterminados, é um caos geral. Um caos geral. E essa igreja está amedrontada, essa igreja está acovardada diante desse poder. Os covardes aderem facilmente à força do imperador romano, querendo livrar sua pele.
A igreja está acuada. Então tenta imaginar o clima das igrejas de Cristo nessa época aqui. Ali entre os anos 90 e 100 da era cristã, quando essa carta de Apocalipse foi enviada para todos os cristãos. Para tentar ilustrar um pouco, imagine que você é um cristão hoje que mora em Bagdá, no Iraque, ou mora na faixa de Gaza, ou que você é um cristão que vive em um país dominado pelo Estado Islâmico. Pensa aí, dificuldade econômica, conflito social, guerra, conflito político, fome, medo. Você que pensava que o reino de Deus estaria presente, que Jesus estaria no controle da história, você não chegou aonde você achava que deveria chegar. Você está como um náufrago. E é isso que está acontecendo aqui com esse povo. E é justamente nesse contexto que Jesus se encontra com João ali no seu exílio. E depois de ter se pronunciado às igrejas, aí nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse, e se pronunciado literalmente a todas as igrejas, Jesus no capítulo 4 vai ao encontro de João. E João diz que diante dele estava uma porta aberta no céu. E ele ouve uma voz que ele já havia ouvido antes. A mesma voz que havia dito a ele: Ei João, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Eu estive morto, mas agora eu estou vivo, porque eu venci a morte e eu tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Eu sou o vencedor, sou eu que falo contigo, eu sou Jesus. E esse mesmo vencedor que fala essas palavras com João no capítulo 1, é quem está falando agora com ele, no capítulo 4. Ei, João, venha para cá, eu quero te mostrar uma coisa. João, vem para cá que eu quero te mostrar uma coisa. Passe por essa porta aberta. Eu quero te mostrar o mundo de uma outra perspectiva, João. De um outro ponto de vista. Eu quero te mostrar coisas que você não sabe nem que existem. Eu quero te mostrar coisas que você não está conseguindo enxergar, embora você creia nessas coisas. Então João passa por essa porta. E o que ele vê ali nessas regiões celestiais, porque ele diz que ele é arrebatado em espírito, e o que ele vê ali é ordem, é paz. Não há medo, não há angústia, ninguém dormindo mal no céu, preocupado, ansioso, com crise de pânico, não. Mas ele vê tudo em perfeita harmonia, ele vê tudo em perfeita paz, e o nome de Deus está sendo glorificado. O nome de Deus está sendo exaltado. E ele vê que no céu se canta e se diz: Santo, Santo, Santo é aquele que era, é aquele que é e é aquele que há de vir. E no capítulo 4, no verso 11, diz assim: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. João vê o céu em festa, em louvor e em adoração a Deus. E eu penso que é como se Jesus estivesse fazendo o seguinte com João: João, vem para cá. João, vem cá, contempla tudo que está acontecendo aqui. Agora, olha lá para baixo. Olha para a história. Olha para as igrejas. Olha para o meu povo. Olha para o mundo, olha para as sociedades. E enxergue o mundo, João, desde a perspectiva do céu e da eternidade. Enxergue o mundo da perspectiva do céu e da eternidade. E dessa perspectiva você vai conseguir enxergar que há sinais do meu reino, sinais da eternidade na história, no seu tempo, nos seus dias, ali onde você mora, onde você está presente. E o meu povo não pode perder essa perspectiva. O meu povo não pode perder essa perspectiva. É isso que eu creio que está sendo feito aqui nesse capítulo 4. João no céu, contemplando o céu, e desde o céu olhando aqui para baixo, vendo o Apocalipse, vendo o eterno, vendo o agora, e vendo a presença de Deus e o reino de Deus agora.
E penso eu que João deve ter ficado tão extasiado com o que ele viu ali no céu, que provavelmente ele deve ter pensado, o que será que esse pessoal daqui sabe para que eles vivam dessa maneira e vivam em louvor? Porque quando eu olho lá para baixo e vejo os sinais do reino, mas eu também vejo medo, eu também vejo ansiedade, eu também vejo angústia, mas aqui no céu eu não vejo nada disso. O que é que essa gente aqui sabe então? E ele vai dizer que ele vê 4 seres viventes, cobertos de olhos, à frente e atrás, e ninguém sabe ao certo, meus irmãos, o que são esses 4 seres viventes. Um com cara de leão, outro com cara de boi, outro com cara de homem, um com aspecto de águia voando. E só existem palpites sobre quem são esses 4 aqui. Mas ele vê também 24 anciãos, sentados em tronos. Há um trono no céu, mas ao redor desse trono estão assentados 24 anciãos. E aqui há um consenso de que esses 24 são os 12 patriarcas de Israel e os 12 apóstolos de Jesus, representando a totalidade do povo de Deus. Então o povo de Deus está lá louvando a Deus e dizendo: Santo, Santo, Santo. E João, ao ver isso, ele pode ter pensado assim: ué, essa igreja que está aqui é muito diferente da igreja que está lá. O que é que essa igreja que está aqui sabe, que essa igreja que está lá não sabe? O que é que essa igreja daqui experimenta, que essa igreja que está lá embaixo já se esqueceu? E eu penso que uma das coisas é que essa igreja que João está vendo lá em cima, ela sabe o nome de Deus. E o nome de Deus em Apocalipse é Eu Sou. Está aí no versículo 8. Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Aquele que foi, aquele que continua sendo e aquele que vai ser para sempre. O Eu Sou. Aquele que não sofre o tempo, porque ele não existe no tempo, ele é. O Eu Sou. Por isso que no verso 9 diz assim: todas as vezes que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, o eterno. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo o sempre. É o eterno, é o grande Eu Sou. João começa Apocalipse falando isso. E ele coloca lá no versículo 8 do capítulo 1 o remetente dessa carta de Apocalipse. Quem realmente escreveu, ele diz: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então esse é o nome de Deus aqui em Apocalipse. Eu sou. Eu sou. E isso é muito importante para nós. Da próxima vez que alguém perguntar para você se você acredita se Deus existe, você pode responder: não, eu não acredito que Deus existe. Deus é. Deus é. Você existe. Eu existo. Mas Deus é. Porque houve um tempo que nós não existíamos. Mas Deus fez com que você viesse a existir. Deus te chamou à existência. Deus te chamou do nada para compartilhar com Ele o ser. Você existe. Deus é. Deus nos chama do nada. A Bíblia lá em Salmo 139 diz que Deus nos viu quando nós éramos ainda nada, substância ainda informe, e Ele nos teceu, Ele nos entreteceu, Ele nos chamou do nada para a vida. Então nós existimos e Deus é. Deus é. E quando foi a primeira vez que surgiu essa expressão de eu sou? Foi com Moisés. Moisés andava à deriva pelo deserto, o povo de Deus escravizado no Egito há 420 anos de escravidão, e Moisés está andando pelo deserto, e parece que esse povo que é descendente de Israel, que é descendente de Abraão, também está à deriva. Porque ele não chegou aonde ele deveria ter chegado, ele não está vivendo aquilo que ele deveria estar vivendo. E o que esse povo espera estar vivendo? Ele estava esperando viver o seguinte: olha, vocês são o povo mais abençoado da terra, e onde você botar a planta dos seus pés, ali será seu.
E quem abençoar você vai ser abençoado. E quem amaldiçoar você vai ser amaldiçoado. Vocês viverão em uma terra próspera, cheia de fartura, de colheita abundante. Vocês vão transbordar de bênção de maneira tal que em vocês serão benditas todas as famílias da terra. Mas esse povo está escravo no Egito. Esse povo está à deriva. E Moisés está no deserto e ele ouve uma voz dizendo para ele, do meio de uma sarça que pega fogo, mas não se consome. E essa voz fala com ele: ouvi o clamor do meu povo, Moisés. Levante-se, volte e tire o meu povo do Egito. E Moisés pergunta: quem é que fala comigo? E essa voz diz: o eu sou, fala com você. Eu sou. Deus é. Nós existimos. Nós fomos chamados do nada a existir. E se somos chamados do nada, do que é que nós somos constituídos? De nada. Um dia aquele que era, que é e que há de vir, aquele que criou todas as coisas e que por sua vontade todas as coisas vieram a existir. O eu sou, um dia, ele disse assim: nada. E aí nós dissemos: presente. Então o grande eu sou te cria do nada. E sopra sobre esse nada. E o nada começa a existir. E o nada começa a pensar. E o nada começa a ter desejos, a ter vontades. E o nada começa a exercer a sua vontade. Começa a se achar. E alguns nadas se acham mais do que outros nadas. São assim um nadão. E tem uns que se acham menos, são uns nadinhas. E por serem nadinhas se acham subnadas. E o mundo vai se construindo assim, uns nadas que podem e uns nadas que não podem. Como diz o autor de Eclesiastes, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E eu li certa vez uma tradução que dizia: vaidade de vaidade, névoa de nada. Vaidade é isso aí, névoa de nada. Então eu sou assim, nada. Que Deus soprou e deu vida, aí eu vim a existir. E o mundo vai vivendo essa brincadeira de um nada que pode mais, outro nada que pode menos, de um nada que se acha mais, de outro nada que se acha menos. Aí vem Jesus e diz: João, vem para cá, eu quero te mostrar uma coisa. João, você está com medo do imperador, João? Você está com medo de Roma? Dos exércitos romanos, João? Você está com medo do nada, João? Eu não estou acreditando. Você está com medo do mercado? Você está com medo da economia? Você está com medo do dólar? Você está com medo da OMS? Você está com medo do nada? Porque eu sou João. E tudo está sustentado pelas minhas mãos. Eu que levanto reis e que derrubo reis. Todo o poder está nas minhas mãos. É na minha mão que está toda a força. João, presta atenção, João. Você está vendo muito jornal, você está ficando muito tempo na rede social, você está acovardado, você está com medo, você está com síndrome de pânico, você está angustiado, você não consegue dormir direito mais. Porque você não está enxergando que tudo à sua volta é nada que eu sustento nas minhas mãos. E o meu nome é Eu Sou. Eu sou. E esse povo aqui do céu sabe disso. E eles sabem o meu nome, e eles não se esqueceram disso. E eles sabem que eu estou assentado no meu trono, e eles conhecem o meu trono. Porque nesse texto que a gente leu, diz que João vê aquele povo todo, vê a adoração e o louvor, mas ele vê um trono no céu. É como se Jesus estivesse falando para ele: João, você pensa que a história está nas mãos de César? Na mão de Roma, de Bolsonaro, de Trump, de OMS. Você ficou louco, João? Quem preside a história sou eu. Eu estou no trono. Salmo 97 diz assim: o Senhor reina. O Senhor
reina, exulte a terra e alegrem-se as regiões costeiras distantes. Nuvens escuras e espessas o cercam, retidão e justiça são a base do seu trono. Fogo vai adiante dele e devora os adversários ao redor. Seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra os vê e estremece, os montes se derretem como cera diante do Senhor, diante do soberano de toda a terra. Os céus proclamam a sua justiça e todos os povos contemplam a sua glória. Ficam decepcionados todos os que adoram imagens e se vangloriam em ídolos. Prostram-se diante deles todos os deuses. Ficam decepcionados, viram pó. Ficam decepcionados aqueles que confiam em alguém senão no grande eu sou. Ficam decepcionados o pessoal que acredita no Papa, que acredita na Igreja Batista, que acredita na política, que acredita no Ederson Moreira, que acredita no Sampaoli. Porque a gente só pode confiar no grande eu sou. Aquele que está no trono, porque ele reina para sempre. Ele reina. Ele reina. Daniel capítulo 7, Daniel tem uma visão. No versículo 9 diz assim: enquanto eu olhava, tronos foram postos no lugar, e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono ardia em fogo, e as rodas do trono estavam todas incandescentes. E saía um rio de fogo de diante dele. Milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. E o tribunal iniciou o julgamento. E os livros foram abertos. Então, é o eu sou que está no trono, presidindo o julgamento da história. E é isso que Jesus chama João para ver. O eu sou está no trono, e ele vai abrir os livros e vai começar a julgar. E no capítulo 6, João vê esses livros sendo abertos. E lá diz que não havia ninguém que pudesse abrir esses livros. Mas o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, ele podia. E Jesus está dizendo para João: João, eu vou abrir os livros e eu vou começar a julgar. Então volta para lá e manda um recado para a minha igreja. Fale para ela não ter medo. Fale para ela não se acovardar, porque ela não está à deriva. Eu sei o que eu estou fazendo. Deus não perdeu a mão, Deus não perdeu o controle. E ele vai abrir os livros, e ele vai presidir o julgamento, e ele vai passar o rodo, meus irmãos. Roma, a sua hora vai chegar. A hora do Egito chegou, não chegou? A hora de Nabucodonosor chegou. A hora da Babilônia chegou. A hora do Império Romano chegou, a hora da Europa vai chegar, a hora da China, dos tigres asiáticos vai chegar, a hora das Américas vai chegar, porque Deus vai abrir os livros. E tem outra coisa, porque eu creio que Deus abre o livro de vez em quando na história e julga. A Bíblia fala que a medida do pecado das nações ainda não chegou onde tem que chegar, mas quando chegar, Deus vai abrir o livro. E nós, o que nós temos que fazer então, irmãos? Primeiro, eu penso que nós devemos nos colocar diante de Deus em uma postura de gratidão por essa revelação que é dada a nós. E temos que nos colocar ao lado de Deus nessa história que Ele está escrevendo. Deus tem o jeito dele de batalhar as suas batalhas. E eu espero que quando Deus abrir o livro, nesse ponto em que estamos vivendo em nosso país, Ele nos encontre ao lado dele, lutando as lutas dele, do jeito de Deus. Porque um dia o eu sou, que está assentado no trono, ele vai se levantar, ele vai abrir o livro e ele vai presidir o julgamento. E eu espero que Deus abra o livro sobre o Brasil. Eu espero e eu oro que Ele abra os livros sobre Belo Horizonte. Que Ele nos encontre fazendo parte do seu exército, fazendo as coisas de Deus, do jeito de Deus. Um exército engajado com o reino de Deus, sendo sinais do reino de Deus aqui na terra.
com o coração alinhado com o coração de Deus. Pois as nossas ruas, meus irmãos, as nossas cidades precisam de um exército assim, que lute as lutas de Deus, do jeito de Deus, que saia por aí anunciando que o reino chegou. O reino chegou e Jesus é o reino, e Jesus está vivo em nós. E é maravilhoso que somente Ele, Jesus, é capaz de anunciar juízo como uma boa notícia. Somente Ele. E essa é a nossa tarefa. E essa nossa tarefa começa dentro da nossa casa. Essa notícia não é uma notícia de ameaça, não é uma notícia de vingança, não. Jesus não é assim, o Pai dele não é assim. Mas é dizer, espere em Deus, porque justiça vai ser feita. Porque nesses últimos meses, muita gente, guardada as devidas proporções, se sentiu como João. Estava se sentindo à deriva, em um país à deriva, em uma cidade à deriva, com o mal triunfando e o malvado pintando e bordando. Deus tem que chegar para a gente e dizer, para, você está vendo muita rede social, meu filho, é muito Instagram, vem aqui, contempla o eu sou, e olha aí em volta, é tudo nada que eu controlo. E avisa todo mundo aí que eu estou no trono, e que eu vou abrir os livros e eu vou começar o julgamento. Então convida todo mundo, peça a todo mundo para cada um arrumar a sua vida. Para cada um arrumar a sua vida. Nós precisamos invadir esse mundo e dizer, pessoal, presta atenção. Não importa se é um nadão ou se é um nadinha. Olha para o grande eu sou e arrume a sua vida. E peça para que Deus venha sobre a sua vida e que Ele te cure, e que Ele te salve, e que Ele te redima. Para que um dia, todos nós possamos nos encontrar e cantar juntos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo, Santo é o grande eu sou. E toda a terra se encher da sua glória. Porque no dia em que todos estiverem de joelhos no céu e na terra, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus pegará o reino, entregará para o seu Pai, e finalmente a morte será vencida, e a escravidão enfim acabará. Nós seremos libertos pela verdade. Nós seremos libertos pela verdade. A verdade de que o mundo, de que a história está nas mãos do grande eu sou. E o grande eu sou está assentado em seu trono, trabalhando para redimir toda a história, redimir toda a sua criação. Depois que a gente descobre isso, a gente pode escolher fazer parte deste grande exército. Exército que trabalha para o reino de Deus, um exército de salvação. Salvação. Eu queria te convidar a ficar de pé comigo. A gente já vai terminar. Nós fazemos parte de um grande exército, meus irmãos. Deus tem nos chamado a sermos sinais do seu reino aqui nessa terra. A nos engajarmos no que Ele tem feito, na história que Ele vem conduzindo. Que você possa olhar para a sua vida essa noite, olhar para a sua situação, mas olhar na perspectiva do céu, da perspectiva da eternidade. João, vem para cá, olha como é aqui, porque é assim que deveria ser lá.
Foi isso que Jesus nos ensinou a orar. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. E eu confesso, meus irmãos, que eu tenho orado muito pouco. E que eu tenho feito muito pouco. Há muito o que fazer por aí. Há muito o que fazer por aí. Eu te encorajo, faça. Faça. A Bíblia diz que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nós seremos surpreendidos que todas as demais coisas irão nos ser acrescentadas. Então faça. Eu não estou dizendo que você não deva se preocupar com as suas urgências, com as suas circunstancialidades. Você deve. Mas eu estou dizendo que existe mais. Existe mais. Você só vai conseguir enxergar se você olhar para a sua vida e olhar para esse mundo da perspectiva do céu, da perspectiva do reino de Deus, do qual você já faz parte. Queria louvar mais uma vez com você, que você possa olhar para a sua vida essa noite. Comece a arrumar a sua vida. Comece a botar as coisas no lugar. Deixe que o Espírito Santo coloque as coisas no lugar para você. Ele sabe o lugar certo de todas as coisas. Ele sabe o lugar certo de todas as coisas. Ele sabe o que tem que sair. Ele sabe o que tem que ficar. Ele sabe o que tem que mudar de lugar. Peça ao Espírito Santo que sonde o seu coração e arrume essa casa. Porque você é casa de oração. Você é templo do Espírito Santo. Você é morada de Deus em Espírito. Então deixe que o Espírito arrume a sua casa.